Diz assim a palavra de Deus, Isaías capítulo 65, versículo 1. Fui buscado dos que não perguntaram por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. Há uma nação que não se chamava do meu nome. Eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Vamos ler novamente o versículo. Fui buscado dos que não me perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. Há uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Nessa noite eu gostaria de refletir com os irmãos sobre a nação que permanece. A nação ou o povo que permanece depois do juízo. Qual será a nação que vai permanecer depois do juízo final? Haverá uma nação de povos, de pessoas, de um povo que tem um costume, que tem uma cultura, que tem uma forma de viver, de proceder, que vai permanecer após o juízo final. Quem será esse povo? Quem será essa nação? E onde eles ficarão após esse episódio final do mundo, né? É um episódio, né, que vai dar ponto final na existência do plano como existe hoje, humano, né, carnal e material, falho, e vai se dar início, né, um plano que na verdade já existe, mas essa nação que está aqui na terra, ela vai herdar um novo lugar. Então vamos ter uma palavra de oração, irmãos, e refletir sobre esse assunto. Amém? Falem com Deus. Pai, obrigado por o dia que tem já nos dado. Obrigado pela proteção e o cuidado do Senhor. Abençoe nesse momento, Deus, os nossos pensamentos, que possamos, Deus, refletir sobre o assunto que nos é manifesto, que nos é revelado, que é nos trazido a contemplar nessa noite. Abençoe, Deus, então, os nossos entendimentos, para que de fato, Deus, nós possamos realmente entender, não apenas entender, mas também aceitar os desígnios do Senhor. Deus, abençoe os nossos corações em particular, abençoe a tua igreja aqui, abençoe essa comunidade, esse povo. Ó Deus, nos ajude em meio às tribulações, às dificuldades, às más informações, às mentiras do diabo. Que possamos, Deus, de fato, não sermos contaminados com as coisas desse mundo, mas possamos prosseguir conhecendo e aprovando e vivendo na verdade e rejeitando o mal e a mentira. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. No versículo subsequente a esse versículo que lemos, diz assim: estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde que anda por caminhos que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que de contínuo me irrita, diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que habita entre as sepulturas
e passa as noites junto aos altares secretos, come carne de porco e tem caldo de coisas abomináveis nos seus vasos, que dizem: fica onde está, e não te chegues a mim, porque eu sou mais santo do que tu. Estes são fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim: não calarei, mas eu pagarei, sim, pagarei no seu seio as vossas iniquidades e ajuntamento e as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimarão incenso nos montes e me afrontarão nos outeiros, assim lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor, como quando se acha mosto no cacho de uvas, dizem: não o desperdices, pois a bênção nele, assim farei, por amor dos meus servos, que não os destrua a todos. Aqui o texto, está se referindo à nação, ao povo de Israel. E o texto, fala sobre a ira e a reprovação da parte de Deus sobre esse povo. E como Deus se irrita. Tem a palavra aqui, Deus se irrita com as ações desses que, pelo próprio Deus, foi convocado para ser povo do Senhor. Deus o constituiu nação para ser uma nação tirada do mundo para servir ao Senhor. Contudo, as pessoas, esse povo, essa nação, ela convivendo com o mundo e com as pessoas e com as nações desse mundo, eles também, por muitas vezes, e em muitos momentos, e em muitas circunstâncias, elas praticaram as práticas do mundo. E assim, rejeitava ao Senhor, rejeitava os desígnios do Senhor. Então, percebemos aqui que Israel, como um todo, não é a nação que Deus quer, que Deus espera. Não é um povo 100% alinhado com os desígnios do Senhor. Na verdade, é um povo como qualquer outro, um povo rebelde, um povo vaidoso, um povo que cultua deuses estranhos. Como nós estamos entre povos assim também. Nós vivemos numa nação que se arroga cristã, Um povo que eles, se você for perguntar, é um povo que se considera cristão, um povo que tem a religião voltada para o cristianismo, para a crença em um só Deus. Contudo, as suas práticas e a sua religiosidade, sua forma de praticar religião, muitas vezes faz com que cometa tais práticas como essas aqui destacadas pelo próprio Deus sobre o povo de Israel. O povo de Israel que
sacrificava a deuses estranhos, fazia holocaustos, acendia incensos, cultuava a deuses que não era o Deus da Bíblia, o Deus de Israel. E mesmo assim, esse povo, eles conheciam a Deus como nenhum outro povo. A própria Bíblia fala que primeiramente a palavra foi dada a esse povo. Então, nenhum outro povo tem tanta ciência acerca da palavra e dos caminhos do Senhor, dos seus desígnios. Contudo, não impedia eles de transgredir a vontade e os mandamentos e os preceitos e os ensinamentos do Senhor. Mas nós vamos falar sobre uma nação que transcenderá o juízo final. Normalmente, uma nação, ela é constituída por um povo ou povos que se estabelece num lugar, numa terra, que tem área definida, tem a sua divisão, tem as suas fronteiras, que normalmente faz fronteira com outras nações, outros países, e outros países que também têm outros povos. E normalmente as nações, elas têm língua ou línguas definida e têm comércio através de uma moeda nacional. Não é assim que as nações são constituídas? E também as nações, elas constituem para si reis, príncipes, presidentes, ou um líder que possa gerir as ações daquele povo. Em tempos atuais, normalmente estamos familiarizados com o nome presidente. Reis é já uma coisa um pouco mais do passado. Imperador também é uma coisa mais do passado. Rainha, coisas mais não tão familiar a nós. E presidente, ele ocupa um cargo que visa trabalhar em prol daquela nação, Ele visa trabalhar em prol do espírito, do desejo daquele povo, e ele é constituído através de votos. Nós temos as nações hoje, a maioria, estabelecida como democracias, como povos livres que têm a liberdade de decidir sobre o rumo das suas vidas. Essa é a ideia central. Não estou dizendo que acontece perfeitamente assim como está na cartilha. Mas todas essas nações que existem hoje, elas não são nações perfeitas, pelo contrário, são nações com muitos problemas. E eu não estou falando nem mesmo dos problemas, vamos dizer assim, das pessoas em si, mas do problema mesmo como civilização, como povos, como convivência, como situações nacionais. As nações e os países, eles têm enfrentado problemas internos e problemas externos. Atualmente nós temos visto uma situação de perigo, até mesmo não apenas para aquelas nações que estão envolvidas, mas até mesmo para todo mundo,
que é a guerra, né, na Ucrânia, né, entre a Rússia e a Ucrânia. Essa guerra ela se iniciou nesse ano, acho que mês de fevereiro. Muitas vidas já têm sido ceifadas, muitas pessoas têm morrido, crianças têm sido deslocadas das suas casas, têm perdido seus pais e até mesmo a vida. As crianças têm também morrido nessa guerra. E esse é um problema tanto externo como interno, porque com certeza a Ucrânia, né, como nação, não desejava a guerra, e como povo, como pessoas, também não. E a Rússia, por mais que eles tenham um líder autoritário hoje, mas talvez o povo russo, né, as pessoas da Rússia, se fosse perguntar a elas, talvez não desejasse a guerra, mas como nação, né, eles foram com essa guerra para frente. Então perceba que as nações, elas têm problemas e conflitos internos que muitas vezes são lançadas para fora das suas fronteiras, com risco de contaminar várias nações. A história do mundo é assim, irmãos, entre conflitos, guerras, morte, brigas, dominação, impérios crescem, se tornam gigantes, depois impérios são dominados, são destruídos, e assim nasce outro, e assim sucessivamente. Mas dentre toda a história da humanidade, entre todos os povos que existem na humanidade, será que existe um povo que agrada ao Senhor? Será que existe uma nação que vai herdar a promessa de Deus? Porque percebemos aqui que o povo de Israel, que é um povo especial, no sentido de serem convidados, de serem formados com um objetivo pelo próprio Deus, para serem um povo que honraria a Deus na terra. Percebemos aqui que esse povo não faz assim. Não faz assim. Eles não honram a Deus como todo o povo. Claro que existe muita gente, muitas pessoas do povo de Israel que honram a Deus. Mas como nação, não. Eles não honram a Deus como nação. Dizer assim, essa nação aqui, ele honra ao Senhor em todas as suas ações. Não, não é assim. A própria Bíblia deixa isso muito claro. Existem profecias acerca desse povo, mas nessa noite nós não vamos tratar dessas profecias, mas vamos entender sobre essa nação que de fato existe, e não apenas existe, mas está sendo formada com o objetivo de ser a nação resgatada do juízo final, da nação que permanece após o juízo. Porque creia, irmãos, nenhuma nação humana e terrena subsistirá ao juízo final. Todas as nações, todos os povos, todas as línguas, todas as culturas, todo o formato de viver, as suas guerras, as suas luxúrias, o seu ouro, a sua prata, o seu dinheiro, tudo não subsistirá ao juízo final. E eis que se aproxima esse dia do juízo. E será que nós estamos entre esse povo, entre essa nação que permanece após o juízo? Se alguém perguntar a você,
Normalmente quando a gente viaja, né, sei que muitos de nós nunca viajou para fora do Brasil, né? Mas quando a gente viaja dentro do Brasil, né, e fala, e tu é o quê? Aí, eu sou piauiense, sou do Piauí. Ah, você é do Piauí, você é piauiense. Aí se tiver alguém aqui do Ceará ou tiver alguém da Bahia, diz, não, eu sou baiano, sou da Bahia. Quando alguém pergunta, e tu é de onde? Quem tu é? Normalmente, para a gente se identificar como pessoa, a gente vai designar as nossas origens. Eu sou do Piauí e logo sou piauiense, e eu tenho uma cultura piauiense. E se nós formos viajar fora do Brasil e aí perguntar assim, de onde tu é? Tu é quem? Quem é tu? Eu sou brasileiro. Eu nunca tive a honra de dizer eu sou brasileiro, assim, porque eu nunca viajei, nunca vi. Quem sabe um dia, né? Eu sou brasileiro, aí muitos brasileiros dizem com eu sou brasileiro com orgulho, é terra do forró, terra como é que é, do carnaval e não sei mais o quê. Porque normalmente as pessoas os brasileiros são identificados aí fora dos outros países, né? Como a terra do forró, do carnaval, a terra... Ou seja, é uma coisa escandalosa, mas que nos identifica como povo. E talvez não seja isso exatamente, vamos dizer assim, como você se sente. Eu não me sinto... essa prática não me identifica como pessoa, mas infelizmente está se identificando como nação, porque é assim que se vende aí para fora. E aí, irmãos? Será que Deus vai salvar os brasileiros? Será que a nação brasileira vai ser a escolhida por Deus para ser resgatada do juízo final? Porque vemos aqui a decepção de Deus com o povo de Israel. Depois eu tenho um outro texto aqui que vai mostrar claramente que não é uma nação específica, como, por exemplo, a nação de Israel, que vai ser salva, uma nação humana, no sentido da coisa, da formação, da cultura, dos seus feitos e das suas conquistas. Porque se nós formos estudar a história do Brasil, você vai ver, né, o Brasil, 500 anos de Brasil, né, um pouco mais de 500 anos, e começou assim, né, nós somos uma nação colonizada por os portugueses, acho que os franceses também, né, outras nações além dos portugueses também, né. Então nós somos um povo que somos miscigenados, porque várias nações, vários povos estão aqui, né, formando uma nação brasileira com muita cultura diversa, né, que forma uma cultura gigantesca no sentido da coisa. Imagina lá em Israel, né, que eles conviveram com alguns povos. Normalmente os povos daquela época lá, eles não eram tão misturados como é hoje, né? Principalmente assim no Brasil, né? Um povo misturado. Nós tem várias culturas arraigadas no nosso Brasil. E muitas culturas é abominação para Deus. Muitas dessas culturas, muitas dessas religiões é abominação para o Senhor. Você só em ver alguns rituais que se faz aí em algumas dessas culturas, você já vê uma coisa tão esquisita, né? Então, eu creio que não os escolhidos não são os brasileiros, não, irmãos. Por mais que alguns até fazem aquela piada, aquela brincadeira, né, que Deus é brasileiro, alguma coisa assim, né? Mas não vai ser os brasileiros, não. E, na verdade, não vai ser nenhuma nação humana, não vai ser os egípcios, não vai ser os portugueses, não vai ser os chineses, não vai ser os japoneses, não vai ser os sírios, não vai ser... Qual mais nações existe aí? Eu sei que 195 nações, não vê isso? Lembra mais algumas aí? São várias nações, né? E lembrando que cada nação aí tem uma língua ou mais de uma língua falando nos seus países, né?
lá, por exemplo, as nações da África, né? Que a gente fala África, mas a África é um continente, né? Dentro do continente África existem vários países lá e nações. E cada país lá fala uma língua ou várias línguas. Na verdade, lá os países da África eles falam muitas línguas, né? E não apenas línguas, mas dialetos. Os dialetos são considerados dialetos quando é uma língua ali que ainda não tem vamos dizer assim, uma ortografia, né? Não tem não tem recursos suficientes para tornar aquela língua uma língua viável. Apenas tem por exemplo, os índios, né? Os índios eles não têm língua, eles têm dialetos, porque eles não têm escrita, eles não têm uma formação linguísticas que possa até mesmo passar. E daí a dificuldade muito grande dos missionários em pregar, né? E em passar a palavra de Deus para pessoas que são os índios, né? Porque eles têm uma língua, né? Que não dá para se estudar a língua, né? Apenas convivendo com eles que vai talvez se aprender com muita dificuldade, mas não dá para pegar um livro e dizer, vou ver aqui como é que é o significado das palavras dos índios. Não tem como. É um dialeto, né? Não tá documentado, não está escrito em lugar algum. Então, imagina, irmãos, de todos os povos, existem muitos povos diferentes na Terra. De todas as nações, então existem muitas nações. Tribos. Qual desses Deus tem escolhido para ser a nação do Senhor? A nação que representará os escolhidos de Deus lá no céu. Então, já revelando para nós, essa nação ela vai ser salva do juízo final e ela vai ser elevada aos céus e lá se tornará uma nação gigantesca em termos de número e de honrarias da parte de Deus. Por quê? Porque lá no céu, essa nação, ela não vai perder a sua identidade. Lembrando, né, que todas as nações têm a sua identidade, têm o proceder, né, as suas raízes, as suas culturas. Então, essa nação lá no céu, ela não vai perder a sua identidade. Qual é a identidade da nação escolhida por Deus? A identidade de salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Então, lá no céu vai ser apontado, lá estão a nação lavada pelo sangue de Jesus. Lá está o povo, lá está. Ou seja, nós vamos ser claramente identificados no céu como os salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Essa será a nação escolhida. Não vai ser uma nação específica, mas aí eu tenho mais texto para a gente ler. Pega aí sua Bíblia, vamos prosseguir aqui nas leituras. Isaías 35, versículo 8. Volte um pouquinho atrás.
Isaías 35:8 diz assim: diz assim a palavra de Deus: ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles o caminho, até mesmo os loucos não errarão. Perceba aqui, irmãos, que essa nação que se formará passará por um caminho. E um caminho que os imundos não passarão por ela. Então, uma identidade, uma qualidade, ou marca desse povo, uma marca desse povo é que eles não serão imundos. Os imundos são aqueles que rejeitam a lavagem da regeneração pelo sangue de Jesus Cristo. Quando nós nascemos da nossa mãe, todos nós temos a marca do pecado, e essa marca nos torna imundo. Mas essa marca é removida com o sangue de Jesus Cristo. E nenhuma vida, nenhum homem, nenhuma pessoa que não tenha a sua marca removida com o sangue de Jesus passará por esse caminho. Esse caminho leva ao céu. E diz que até mesmo os loucos não errarão esse caminho. Falando sobre aquele sentimento, né, que tem no mundo, né, que os crentes são loucos. O povo, esse povo crente são doidos, eles falam cada besteira, cada loucura. Então a nossa fé é loucura para esse mundo, loucura para os que perecem. Mas nós não somos loucos, nós somos servos do Senhor, somos salvos, e nós não erraremos o caminho que o Senhor tem preparado para nós. Ainda no texto, ou ainda na Bíblia, vamos agora para Daniel, capítulo 9. Daniel 9. Versículo 19. 9:19. Versículo 19 diz: o Senhor ouve, o Senhor perdoa, o Senhor atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Uma outra marca dessa nação, povo, é um povo que se chama pelo nome de Deus. É um povo que se identifica com os desígnios. É um povo que se identifica com os caminhos de Deus. Várias pessoas diferentes, mas eles têm coisas, têm marcas, têm muito em comum. Talvez nós não consigamos aqui na terra conversar com todos os
todos do nosso povo têm as dificuldades linguísticas, têm as dificuldades de terreno, né? De estar próximo, tem a dificuldade de conhecer, mas como será lá no céu? Será se essas dificuldades vão permanecer? Creio que não. Lá, todos nós, as nossas diferenças serão retiradas, e o que vai permanecer são aquilo que nós temos de igual. Então, lembre que nós estamos vendo aqui aquilo que, como o povo nos identifica. Como o povo nos identifica. Já vimos que nós somos identificados como aqueles que se chamam por o nome de Deus. Somos identificados como aqueles que são limpos pelo sangue de Jesus Cristo. Porque nenhum de nós somos limpos por nós mesmos. Nenhum de nós nos arrogamos bons para estar no céu de Deus. Isso nós temos e devemos ter em comum. Porque se não for assim, talvez você não esteja entre esse povo. Então diz: a cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Haverá uma cidade onde habitaremos, um lugar onde estaremos em perfeita união. Uma cidade que é identificada pelo nome do Senhor. Um povo que é identificado pelo nome do Senhor. As diferenças lá desaparecerão, e aquilo que nos une e aquilo que nos torna iguais permanecerá. Nós somos um povo. Nós somos um povo. Talvez você veja hoje aqui um povo com uma expressão numérica pequena, mas Deus tem preparado para si, Deus tem preparado para a sua glória um gigantesco povo que se chama pelo seu nome. Você não é uma ilha, nós não estamos só. Deus não nos chamou apenas nós. Há milhares que já estão aguardando a nossa ida também para o céu. Agora Romanos capítulo 9. Romanos 9. Romanos capítulo 9, a partir do versículo 25. Amém? Todos lá? Diz assim, versículo 25. Como também diz em Oséias: chamarei o meu povo ao que não era meu povo, e amada aquele que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhe foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo.
Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Leia comigo o versículo 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Só lembrando que existe essa divisão. Os judeus, que é o povo que Deus formou entre as nações pecadoras, são um povo israelita, povo de Israel, povo formado a partir de Abraão. E os gentios são todas as nações que estão sobre a terra. Nós somos do povo gentil. E perceba o versículo 24, que Deus formará o seu povo, não apenas dos judeus, mas também dos gentios. E perceba o versículo 27. Também Israel clama acerca de... também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, ou seja, muita gente, o remanescente será salvo. Ou seja, não a nação como um todo, é o remanescente. O remanescente quer dizer uma pequena parte. Uma pequena parte será salva. Não é o Brasil que será salvo. Na verdade, Deus não escolheu salvar o Brasil como nação, mas Deus escolheu salvar os brasileiros como indivíduo. Assim, quando Ele deu a oportunidade a todos os povos, em todo lugar no mundo, que creiam no nome do Filho de Deus. Então perceba aqui que Deus tem formado uma nação para Ele entre todas as nações do mundo. E graças a Deus nós somos um desses. Nós devemos dar glória a Deus, nos alegrar por conhecer o projeto de Deus para o futuro. O projeto de Deus para ser liberto, para libertar um povo, para prevenir um povo da destruição completa. Lembra que o sistema, que as coisas do mundo, as coisas do mundo como está, elas estão se preparando para a destruição completa. Essa guerra que estamos vendo, os problemas de fome, as doenças, é só o princípio de dores. Vai vir o final. E quem será resgatado desse final de destruição completa? Mais uma característica, mais uma identidade desse povo. É um povo que é filho do Deus vivo. Vai ser um povo que se identificará como filho do Deus vivo. Você se identifica como filho do Deus vivo? Amém. Esse povo tem essa característica. Filho do Deus vivo, daquele que permanece para todo sempre. Nós somos filhos por adoção, por resgate, por amor do próprio Deus, pela sua grandíssima misericórdia. Nós somos filhos, não porque merecemos ser filhos, não porque somos dignos de ser filhos de Deus, não porque temos o sangue de Deus. Nós não temos o sangue de Deus, mas eis que em nossas vidas há o sangue de Jesus. Amém? Eu falo assim, não existe o sangue de Deus nas nossas veias, né? Como se Deus fosse o nosso pai biológico. Não, Deus não é o nosso pai biológico, como naturalmente se entende no mundo. Deus é o nosso pai por adoção, como a Bíblia aqui deixa muito claro para todos nós.
E essa adoção se dá em o Filho de Deus se doando para nos tornar candidatos. Porque quando Jesus se doa e lança-se na cruz para derramar seu sangue sobre nós, ele nos torna candidato à filiação. O que vai determinar se somos filhos de Deus é a nossa posição de aceitar ser filho de Deus. Porque lembra? Quando um pai aqui, né, uma mãe, um casal, eles vão adotar uma criança no orfanato, primeiro existe todo um procedimento, né, até ele chegar àquela criança. Normalmente a criança já não é mais uma criança de colo. Normalmente não é mais uma criança de colo quando está lá no orfanato, né? Já é uma criancinha de 2, 3 anos, às vezes até mais, né? 10 anos. Está ali por muitos anos para ser adotada por uma família. E aí passa aquele casal por todos os trâmites legais, né? Faz várias documentação, essas coisas. O juiz aprova, né? Mas aí o casal vai lá buscar a criança e a criança precisa aceitar. Se a criança se recusar veementemente a ir com aquele casal, não tem como desobrigar eles a levar ela. E assim é nós. Jesus já preparou tudo. Morreu na cruz. Como foi lido hoje de manhã, né? Ele já foi para o céu, preparou o lugar para nós. Está tudo pronto. As pessoas têm tudo preparado para elas, mas elas têm que aceitar ir com Deus. Elas têm que aceitar ir com Deus. E chegando lá, elas têm que aceitar as regras do Senhor. As regras do Senhor. Amém? Vamos ler mais um texto, estou terminando. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Apocalipse 5, 9. Diz assim: capítulo 5, versículo 9. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de todas as tribos, línguas e povos e nação. E para nosso Deus nos fizeste ter reis e sacerdotes, reinaremos sobre a terra. Perceba aqui, irmãos, que esse povo que Deus tem formado, a partir de todas as nações, a partir de todos os povos que existem sobre a terra, Deus tem colocado um cântico na boca dessa nação. O cântico de alegria, de glorificar ao seu nome. E cantava um cântico dizendo: dignos é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus e toda a tribo, língua e povo e nação. Uma última característica, uma última marca ou uma última coisa que esse povo tem em comum
é um povo que sabe de onde foi resgatado. É um povo agradecido, um povo que se alegra nas obras do Senhor, que se alegra em ver como Jesus foi bom para conosco, como Ele se entregou no nosso lugar. Isso nos torna um povo que tem uma cultura parecida, um modo de viver parecido e diferente de todos os povos. Ou seja, essa nossa posição como cristão, de ser cristãos alegres, gratos e que glorifica ao Senhor e que canta e que bendiz e que reconhece os feitos do Senhor e que se alegra com o irmão e que se alegra, essas nossas características, elas não serão perdidas no céu, elas serão reavivadas, porque às vezes nós temos essas características aqui na terra, mas elas estão um pouco que apagadas, né? Um pouco que devagar. A maldade, as coisas que esse mundo promove, até mesmo nas nossas próprias vidas, nos deixa um pouco cabisbaixos, desanimados. E às vezes até nos faz esquecer das maravilhas, de como Deus tem sido bom para conosco. Mas lá, todas essas características maravilhosas que o Senhor tem feito surgir em nós, serão extremamente valorizadas lá no céu. Então, Deus tem formado um povo, uma nação, entre todas as nações do mundo, para um dia estar lá no céu, um povo que terá a glória de receber a palavra de Deus. Aquele povo é o povo resgatado, é aquele povo, é o povo que aceitou, aquele povo é o povo que ouviu. Porque, irmãos, há muitos que não vão aceitar. Você já percebe no seu dia a dia, né? Há muitos que rejeitam. Há muitos que até mesmo desdenham, manga, nos chama de loucos. E às vezes a gente fica triste, e é certo que fiquemos tristes com essa situação, mas essa tristeza não pode nos parar. Nós estamos numa situação de emergência, sabe? Às vezes a gente está muito parado, mas a situação é de emergência. Eu fico imaginando Noé, quando estava construindo a arca, logo que ele finalizou a arca, houve uma situação ali de emergência. Claro que não estava na mão dele, né? Trazer os animais, né? De preparar ali tudo ali, porque foi o próprio Deus que trouxe os animais. Mas em ele ter contato ali com as pessoas, ele talvez ali, né? Na preocupação dele, tentando, né? Ver se tem alguém que queira crer na palavra do Senhor. Ele viveu ali uns momentos de aflição ali, percebendo que não havia ninguém que queria, a não ser a família dele. E às vezes a gente está, né, nesse momento de aflição, mas por os dias passarem, né, às vezes a gente esquece da situação que é emergência. Está chegando o dia, né? Imagina Deus falando para Noé: está chegando o dia, prepara tudo aí, está chegando o dia. Só que, diferente da situação de Noé, que salvou apenas animais e a sua família, né? Nós temos a possibilidade, sim, de
de falar a palavra para que pessoas sejam resgatadas, para que dê tempo para que pessoas sejam resgatadas e façam parte da nação de Deus, da nação que Deus vai livrar do juízo final. Irmãos, assim como numa urgência, por exemplo, um prédio está pegando fogo e entre os bombeiros e eles saem batendo nas portas e desça rápido, está pegando fogo lá na cobertura, desce, e aí tem poucos bombeiros, né? Talvez porque foi uma situação muito rápida, né? E ele não tem tempo de pegar todo mundo no colo, ele só tem tempo de alertar. E aí, se tiver alguém se demorando, ele não pode perder tempo com aquele que está se demorando ali e molengando. Vou pegar aqui minha coisa. Ele diz, não, desce logo, porque está pegando fogo, não vai dar tempo. E ele tem que passar em todos os quartos avisando. Todos os quartos, vamos dizer que tem 1000 quartos, e ele está sozinho. E ele tem que passar naqueles 1000 quartos em meia hora. E ele não tem tempo de pegar na mão de todo mundo. Irmãos, nós não temos tempo de pegar na mão de todo mundo. Nós temos que alertar a maior quantidade de pessoas possíveis. E a nossa missão, ela deve ser dada para o nosso alerta deve ser dado muito claro para as pessoas. Assim como é um alerta de incêndio. Não existe uma segunda explicação. Está pegando fogo, tem um incêndio, vai pegar fogo em tudo. Não tem como você ficar dizendo, pegou porque pegou um fio lá, descascou. Não tem como você ficar explicando. Porque daqui que você explica tudo. Então, o alerta de Deus tem que ser dado mais ou menos assim, né? Porque tem gente que vai muito para a filosofia, né? E você for tentar, de fato, ali, destrinchar e acaba que você perde seu tempo também, né? E acaba passando mal. Deus abençoe, irmãos. Vamos nos concentrar na missão de Jesus, porque o sangue dele foi derramado sobre as nações. E aqueles que desejam devem receber a notícia. Olha, vai vir um juízo, mas você pode ser salvo. Amém? Deus abençoe. O pastor pode chegar.